o livro de Capra. Vamos lá. Que o Mestre Amado Jesus, que a pleiade de espíritos franciscanos possa estar nesse momento a intuir-nos, para que a cada dia nós possamos aprender um pouco mais, aplicar esses aprendizados na nossa jornada evolutiva, que a gente possa a cada dia olhar para o nosso interior, nos tornarmos pessoas melhores para o mundo, para o ser humano, para o animal, para o irmão, em qualquer escala evolutiva do seu espírito. Então, que possamos olhar para dentro para conseguirmos externar essas conquistas interiores que a gente vai galgando dia após dia. Que assim seja. Então, a gente ficou mais ou menos no meio do capítulo. Seja bem-vinda, Maria, ao estudo. A gente ficou mais ou menos ali, né, no meio do capítulo a gente já teve duas aulas sobre o capítulo que é o plano da natureza, a construção dos seres vivos, né? Kécia, Oi. Me dê um minuto aí. Boa noite, Reginalva. Para quem não conhece Reginalva, ela é do grupo de estudos da Gênese, do livro de Amélia Rodrigues. Eu mandei para a Reginalva, Kécia, o trabalho de hoje, mas, viu, Reginalva, nós vamos começar em março o estudo da visão sistêmica. Hoje nós estamos concluindo Deus na Natureza. E Reginalva é uma pessoa que a gente pode explorar muito, viu, Kécia? Opa, maravilha! Boa noite, gente. Boa noite, querida. Aqui a gente aprende muito em conjunto, viu? Aqui eu coordeno, mas só coordeno. A gente vai aprendendo um com o outro, é um estudo participativo, Reginalva. Então, assim, quando tiver qualquer vontade de fazer uma contribuição ou de perguntar, levantar algum questionamento, a gente geralmente, né, levanta a mãozinha que tem aqui no Google e a gente vai somando, né? É um grupo bem participativo e que a gente vai aprendendo em conjunto. Então, o meu papel aqui é só de guiar aí, mas a gente vai aprendendo um com o outro aqui, viu? Isso é ótimo. Eu acho que hoje eu vou ficar só observando, ouvindo você. Tá chegando hoje, tá vendo, né? Mas seja bem-vinda, meu bem. Somos uma família aqui. Então, turma, aí eu já ia falar o Capra, viu? Já prevendo outro livro. O Camilo Flammarion, ele inicia aqui traçando uma questão a respeito da construção dos órgãos dos animais, né? Humanos e não humanos. Primeiro ele começa a traçar estudando mesmo como que é a formação do olho, como que o olho é um órgão altamente inteligente, e aí ele descreve basicamente aqui cada parte do olho, mostrando como um instrumento altamente requintado de ótica, muito mais requintado do que qualquer telescópio, muito mais requintado do que qualquer microscópio, né? A gente não consegue fazer aquele zoom de um microscópio, de um telescópio, mas a estrutura do olho e o conhecimento da ciência óptica para que esse olho fosse confeccionado, se assim a gente pode dizer, é muito grande. Então, a conclusão dele, né, eu vou ler um pouco o trecho que ele fala a respeito do olho e projetar para vocês aqui uma imagem da anatomia do nosso olho. Kécia, por que é importante isso aí? Justamente para a gente ter um entendimento do que ele traz aqui no capítulo sobre finalidade. Né? Que questionamento é esse? Geralmente, os materialistas, né, que não acreditam, né, num ser supremo que coordenou toda a formação dos seres vivos, que é esse nosso capítulo, que tem uma finalidade, que os olhos são feitos para ver, colocados de forma inteligente e proposital nessa localização, os ouvidos para ouvir. Então, geralmente, os cientistas mais atrelados à materialidade, eles sinalizam que tudo isso ocorreu ao acaso,
né? Por acaso existiu um nervo aqui que veio do cérebro que se sensibilizou com a luz e do nada começou a enxergar. Que a evolução aconteceu dessa forma, de forma ao acaso, como se não houvesse uma inteligência organizadora que, com a causa, olha a palavra que eu vou falar e vou estar traçando hoje muito durante o nosso estudo, porque é o principal foco. Finalidade. Tudo que existe, né, em nosso corpo, pensando numa situação menor, e no planeta, e no universo, eles têm uma finalidade. Se existe uma finalidade de o ser, quer dizer que houve um pensamento prévio. Algo foi pensado para tal fim. Quem pensou? Quem arquitetou? Né? Então, a gente fica nessa questão, que ele traz até um pouquinho aqui mais na frente, que o próprio Charles Darwin, em vários pontos de sua teoria da evolução, ele trava no instante onde ele pensa e até descreve no seu livro que houve um pensador prévio, já que existe órgãos e seres com finalidade pensadas previamente. Então, não tem como ser completamente ao acaso. Né? Então, ora, ele era atacado por, às vezes, falar sobre essa questão de existir uma força pensadora, não se falava a palavra Deus mesmo, porque a maioria dos cientistas, né, principalmente tanto da época como de agora, rechaçam muito a utilização do Deus para explicar a formação das coisas, mas Charles Darwin, em diversos pontos da obra, foi criticado por isso, porque ele sinalizava que se existe uma finalidade, essa finalidade ela foi pensada previamente. Para ela ser pensada e colocada na prática, existia um arquiteto disso tudo, né? E é muito criticado por diversas vezes por trazer. Então, eu vou ler uma parte aqui que Camille Flammarion traz a respeito do olho, né? Está na parte, no início, da 320, e vou projetar para vocês aqui a anatomia do olho, justamente para a gente ter um entendimento muito grande de como as coisas não são acaso, né? Como não é possível ser acaso a formação de um órgão desse. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês estão vendo o olho aí? Vocês estão vendo? Eu tenho que falar, alguém falar oi, porque aí eu perco a visão de vocês, viu? Eu estou vendo, gente. Tá, pronto, perfeito. É porque, quando eu projeto qualquer coisa, eu já não vejo mais vocês, eu vejo só a projeção. Mas qualquer coisa, se alguém quiser falar alguma coisa, agora tem que tirar o microfone do mudo para falar, porque sempre que eu projeto, eu não estou mais vendo vocês, eu estou vendo só a projeção, tá? Aí vou ler aqui essa parte que está na página 320, tá? Quem quiser acompanhar diretamente com o livro. Concentremos agora a nossa atenção na construtividade inteligente dos órgãos destinado a transmitir ao cérebro o conhecimento do mundo exterior, isto é, dos sentidos e particularmente da vista. Ou seja, o que é que ele está falando? Construtividade, ou seja, como se formou, né, e como o olho e o ouvido, principalmente, o nariz, dessas questões dos sentidos, olha a função deles, transmitir ao cérebro o conhecimento do mundo, é trazer as informações internas, levar ao cérebro, lembrando que o cérebro ele é o intermediário, né, entre a matéria e a mente, que é a realidade espiritual. Então, o cérebro como instrumento dessa mente. Então, esses órgãos sensoriais, como o olho, o ouvido, o tato, né, que a gente tem normalmente, o olfato, tudo são órgãos que servem justamente dessa transmissão da realidade externa do mundo para o nosso espírito por intermédio do corpo. Né? E aí ele fala, a beleza da conformação do olho não há quem possa contestar. Afinal, ele foi feito para ver, como o ouvido para ouvir. Falar dessa forma é cometer pleonasmo, porque é meio que óbvio, né? Repetir que a sua organização é mais perfeita que a de qualquer câmera fotográfica é incidir na banalidade. A visão nos olhos do homem, como nos do animal, nós temos essa mesma condição, né, de ver, é coisa maravilhosa. A forma do globo é, em geral, esférica e compõe-se de alguns folhetos. A membrana mais superficial chama-se esclerótica.
E eu botei aqui só para a gente ver, ó, que está aqui, ó, esclera. É toda essa volta aqui, ó. Você vê a setinha aí que eu estou passando também, né? Isso aqui é esclera. Que é o branco do olho. É opaca, assaz, espessa, cerca de mais ou menos 3/4 posteriores do globo visual, dando consistência e forma ao globo. Olha como cada estrutura tem uma finalidade, o que a gente já está falando aqui. Por meio dessa esclera, o olho tem consistência e formato. Sua parte anterior apresenta uma abertura arredondada, na qual se embute a córnea transparente. Ó, a córnea aqui, ó, transparente. A essa membrana estão ligados músculos destinados a movimentar o olho. Cadê? A movimentar o globo. Por baixo dessa primeira membrana fica a coroide. Coroide é essa membrana rosinha toda aqui, ó, que chega até cá na frente. Estão vendo? Toda essa membrana aqui, a coroide. Cadê? Onde é que eu parei? Aqui. Por baixo dessa membrana fica a coroide, de cor negra retinta, que faz do olho uma verdadeira câmara escura, absorvendo raios que pudessem irritar a retina, que fica em sua parte anterior. Quem já viu tanto revelar filme de fotografia como raio-x sabe o que é uma câmara escura. A câmara escura é um artefato que a gente utiliza, né? Eu, no meu caso, para revelação de radiografias, James, se for revelar o modo antigo, uma foto, ela protege aquela estrutura que é o filme, que não pode ter contato com raios de sol e com luz nenhum incidente direto. Então, é uma proteção até que se revele ali aquele raio-x ou filme. Então, isso é uma câmara escura, né? Por isso que ele fala que essa estrutura, que chama coroide, é com uma câmara escura para proteger justamente essas estruturas mais delicadas do olho, né? Aí ele traz aqui, que faz do olho uma verdadeira câmara escura, absorvendo os raios que pudessem irritar a retina. Em sua parte anterior, ela forma um compartimento diafragmático chamado íris, circular, com um orifício central e colorido de diversas matizes, cuja suave atração é, às vezes, maravilhosamente poderosa. Ó a íris aqui, ó, tá vendo? Essa região daqui. Então, essa câmara escura, que chama coroide, ela protege toda essa substância, né? O cristalino, a íris, porque ela é escura e densa, protegendo contra a luminosidade mais forte. O orifício central, que aqui está marcado, por exemplo, com uma corzinha, mas que é só um orifício, nessa parte aqui, ó, vocês conseguem ver nessa outra estrutura que eu trouxe aqui, ó. É só a pupila que a gente vê preta, é só um orifício. Ó como está aqui, ó. Tá vendo? É só um orifício entre a íris, que está aqui no meio, por onde passam as imagens que a gente vai ver, né? Então, aqui é a pupila, aqui eu botei maior porque eu achei que ficaria melhor, mas a pupila em si, ela não é uma estrutura, ela é uma cavidadezinha no centro do nosso olho. O orifício central é chamado pupila, e nós sabemos que ela nada tem de objetivo, como se afigura, e sim apenas uma abertura que se dilata mais ou menos conforme a quantidade de luz que os olhos recebem, pois a íris goza de propriedade curiosa, que é se contrair e se dilatar para tornar-se um graduador dispensável. A gente consegue ver muito isso no olho dos gatos, né, que a pupila enche e fecha. Nada mais é do que a contração dessa íris para ampliar e fechar a abertura que tem aqui para ver quantidade que eu recebo de luz solar ou não, a depender do momento do dia, né? Ou então se você for exposto a uma grande luminosidade. Olha que inteligência tem em cada estrutura dessa. Como cada estrutura dessa tem uma finalidade exata, não acaso. Oi, James. Kessia, o que você está mostrando aí do olho é exatamente a câmera fotográfica, como ela foi inventada, ela tem exatamente essa mesma função, né? Abertura, então, né, James? Então, aqui é o obturador, você está vendo? Ela está aberta aqui, ó. Eu vou fechar. Então, no momento que eu abro aqui para ampliar a minha visão, aqui eu estou ampliando a visão. E quando eu amplio a visão,
ela entra a luminosidade. No caso da câmera, quando ela entra a luminosidade, existe controles na câmera que você vai controlar o excesso de luminosidade. Então, quando eu quero fechar a minha pupila, aí eu fecho a pupila, ela fica mais resguardada. Quando eu abro a minha pupila, estou tentando adaptar. Aí ela tem recursos que você controla a luminosidade. Então, a lente da câmera foi exatamente inventada com a tecnologia extraterrestre da pupila do ser humano. É justamente isso, o que ele até traz um pouco mais na frente para sinalizar que, com base nessa inteligência criadora que projetou o nosso olho, nós conseguimos estudar essa inteligência proveniente antes de nós existirmos para conseguir criar instrumentos, como a câmera, como o telescópio, como o microscópio. Agora, se, por exemplo, quem criou a câmera fotográfica, aí, sei lá, o criador da câmera fotográfica foi James Day, teve uma inteligência ali para criar aquele instrumento. Então, a gente compreende completamente que houve uma inteligência pregressa que criou ali aquele instrumento baseado em um conhecimento prévio. Agora, para criar esse instrumento aqui, foi por acaso? Não houve uma inteligência pregressa? Então, é esse o questionamento que Camille traz quando ele está explicando essas inteligências. Como cada coisa, cada parte desse olho, desse instrumento magnífico, ele tem uma finalidade e era imprescindível uma inteligência pregressa para formar esse instrumento daqui. Da mesma forma, né, o inventor da câmera, ele teve uma inteligência antes, ele estudou a ótica, ele estudou essa ciência para conseguir criar uma câmera. O ser supremo, que nós chamamos Deus, essa inteligência suprema, ele tem um conhecimento supremo e ilimitado também. Então, para ele, fácil, né, criar um instrumento desse. Mas a gente pensar que não existiu nenhum tipo de inteligência pregressa, né, que formulou e pensou nesse instrumento, com cada parte dessa de proteção, e achar que tudo isso foi simplesmente ao acaso, não tem condição, não. Porque como é que isso uma câmera não se faz ao acaso, que é uma besteirinha comparado ao nosso olho, e essa estrutura magnífica que é o nosso organismo, que cada coisa tem uma finalidade, foi criada ao acaso. Né? Então, por isso que Camille, ele traz essa abordagem, justamente para a gente ter uma noção de quão complexa, né, e como cada parte ela tem essa finalidade. Deixa eu abrir aqui o olho de novo aqui para vocês. Ué, eu fechei, foi? Não fechei o quê? Deixa eu abrir de novo aqui. Aí. Estão vendo de novo o olho, né? Aí a gente estava falando justamente dessa íris, né, que abre e fecha, deixando maior ou menor essa abertura da pupila. É por essa abertura variável da íris que os raios luminosos penetram na câmara escura, né? Lembram que essa coroide é uma câmara escura? Os raios só tem essa região aqui para penetrar, porque todo o resto é escuro e denso. Então, tudo que entra no nosso olho é por aqui, por esse espaço aqui. Uma lente biconvexa lá está suspensa para receber os raios, que é o cristalino. Biconvexa é como se fosse duas convexidades. Isso aqui é uma convexidade. Biconvexa é isso aqui. Né? Não é uma bola, é duas convexidades dessa forma. Então, essa lente que chama cristalino recebe esses raios. Ó, ela está justo depois dessa pupila, né? Que abre e fecha de acordo com a íris. Toda a parte posterior, a partir dessa lente, está cheia de massa gelatinosa, semelhante a uma clara de ovo, conhecida por humor vítreo, que é toda essa região grandona aqui do olho. É quase como se fosse um amortecedor de toda essa região, assim como a câmera também tem os protetores da lente, né, James? Kessia, você falou algo que eu me lembrei agora, né? Os cientistas dizem que em torno de 500 milhões de anos, os nossos olhos, ele era apenas uma pequena cavidade, como você estava explicando, né? E com o passado da nossa evolução, a habilidade nossa como é que posso dizer assim, de detectar a direção da luz que chegava a nós,
essa pequena cavidade, como você está explicando, né? Ela foi evoluindo drasticamente, transformando os seus órgãos na medida que o nosso cérebro foi desenvolvendo, não é? Essa complexidade que hoje nós conhecemos, ela aconteceu exatamente porque o nosso cérebro foi desenvolvendo e a gente precisava ter um olho muito mais adaptável à nossa realidade. Então, os cientistas, ele disse que nesse processo aí foram 500 milhões de anos de evolução dos répteis até essa forma como nós chegamos. Aí o que eles dizem, e o Capra vai falar no livro de outra forma, que provavelmente, em um futuro distante, a nossa íris, o nosso olho vai mudar, porque nós estamos recebendo muita luz e a gente vai ter um olho diferenciado, mais fechado, mais escuro. Né? Porque, assim, essa é a teoria, né, da evolução. Quer dizer que instrumentos, né, mais simples, como cérebros, que a gente já viu em outras aulas, cérebros mais simples, né, começam lá desde os peixes, os animais, os crustáceos mais simples, que já têm uma estrutura cerebral muito pequena, vai evoluindo a depender da evolução do espírito e do corpo daquela espécie, né, chegando até a espécie humana, que é o ponto aqui na Terra mais evoluído, da mesma forma que o cérebro, o olho, os órgãos, sistema nervoso, tudo vai evoluindo. O que é importante a gente salientar é que não é ao acaso essa evolução. Essa evolução é um impulso evolutivo do espírito. É tudo com o planejamento divino. Porque hoje, eles falam assim, ou você é, né? Deixa eu interromper um pouquinho o compartilhamento aqui para ver vocês, já eu volto para aqui. Ou você é, né? Ou você é espiritualista, religioso, ou você acredita na teoria da evolução. E nós sabemos que não. Nós somos espiritualistas, religiosos, acreditamos numa divindade, em Deus, e ainda assim acreditamos na evolução das espécies. Que esse olho, ele foi inicialmente posto a evoluir, inclusive com todas as suas células, que são princípios espirituais, também ali microscópicos, postos a evoluir desde olhos mais simples até olhos mais complexos. Mas tudo isso tem um planejamento evolutivo, né? Não é ao acaso, como se imagina. Né? Evoluiu porque precisou, simplesmente porque precisou usar. Existe uma evolução planejada, como chama, né? Cristo, que se reuniu com os arquitetos e engenheiros siderais, todos os espíritos destinados a pensar numa forma para o nosso corpo, em Evolução em Dois Mundos fala muito isso, em como o nosso organismo precisaria ser para acolher um espírito de tal evolução, né? Então, todo esse pensamento, por mais que acreditemos, sim, na evolução natural, não é o acaso, é o espírito impulsionando a matéria a evoluir. Mas a matéria em si, que nós temos hoje enquanto corpo, ela foi pensada previamente para acolher o espírito, para ter condição de fazer uma tradução dessas questões exteriores, do mundo exterior para o espírito. Então, essa evolução da teoria natural é sim a que a gente segue, mas não ao acaso. Não ao acaso, né? É impressionante isso que você está comentando, que os engenheiros siderais, os espíritos que trabalham na elaboração da transformação da forma biológica da raça humana, né? E a gente percebe, quando você estava explicando aí, né? E foi que eu me lembrei agora, que a própria íris, né? Que é a íris, ela é a parte mais colorida dos olhos, e ela funciona como um diafragma, como eu estava mostrando, de uma câmera, né? E esse diafragma abre e fecha. Ela controla a quantidade de luz que entra nos olhos. Então, assim, vai chegar um momento
que essa nossa íris vai modificar. Eu estava vendo na semana passada se existe uma inveja. Eu não sei se existe inveja boa, que acho que toda inveja pode ser boa ou ruim, mas eu fiquei com a inveja de uma moça, não sei de que país ela era, ela tem, os olhos dela é um azul e outro é castanho. Eu disse, rapaz, que coisa linda, cada olho, cada íris assim. Eu disse, gente, que coisa fascinante. E aí eles estavam explicando que entra aí a questão da genética. Vai aqui um comentário de Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, e que ele afirma que os geneticistas, Dr. Artêmio, que é um dos geneticistas no plano espiritual, que coordena, Dr. Artêmio, ele coordena o planejamento reencarnatório dos espíritos da estrela de Alcione, e que esses espíritos que estão reencarnando na Terra, ele, como geneticista, ele tá elaborando planejamento genético para essa raça de espíritos de Alcione, que até a forma dentária, como a gente já comentou, e a forma desses olhos muito mais perceptivo, o que a gente diz assim, o olhar da alma. Então, eu acho isso assim muito, muito fascinante, porque todos nós estamos fazendo parte desse projeto evolutivo genético. É um projeto genético dessas inteligências superiores, e que nós fazemos parte desse projeto. Porque eu tenho certeza, se assim for merecimento, em uma futura reencarnação nossa, não é, Silvana? Eu posso estar bem melhor, já com cabelo, uma genética, sabe? Em outra encarnação, você nem vai se importar com isso. Não vou me importar com isso, né? A matéria a gente não vai nem lembrar que ela existe. Quer dizer, não na próxima, né? Que a gente ainda está muito materialista, pelo menos eu. Mas vai chegar um ponto que a gente não vai nem ligar se existe cabelo, se não, né? Eu vou abrir aqui para a gente voltar ali para o olho e mostrar para você o que acontece muito isso, que é uma raridade no ser humano, nos gatos, que chama heterocromia. Aqui, ó. A maioria dos gatos brancos, eles têm heterocromia, que é um olho de uma cor, outro de outro. Você pode ver que a maioria das imagens aqui são de gatos brancos, porque é da genética, justamente. Mas foi exatamente isso que eu vi na reportagem, Kessia. Aí, ó. Estou vendo aí no gato, tem seres humanos que têm essa... Isso. No gato é super comum. No ser humano, não. Aí, ó. A moça e o gato aí, ó. Estão vendo? A moça tem heterocromia e o gato também. Então, assim, no gato é muito comum isso aí. Na gente não é tão comum, mas chama heterocromia. Então, voltemos aqui aos olhos. Então, sim, só puxando um gancho aqui do que James falou, de como os engenheiros siderais, eles vão, na verdade, pensando, sim, nessa nossa forma do corpo, tanto que é descrito em A Caminho da Luz, em Evolução em Dois Mundos, que essa forma corpórea, ela foi pensada na espiritualidade, não aqui na Terra. Tanto que, quando os primeiros espíritos aportaram aqui, espíritos advindos de Capela, eles encarnaram em corpos de macacos mesmos, animais, e por seu impulso evolutivo, impulsionaram a evolução desse corpo numa forma planejada na espiritualidade, não aqui. Então, tudo já estava planejado previamente. Precisava de espíritos que tivessem essa condição de impulsionar a evolução da matéria para conseguir fazer com que essa matéria evoluísse, porque ela não evolui só. Precisa de um princípio inteligente, de um ser inteligente que impulsione a matéria a evoluir também. Né? Então, pode ser no formato de animal, né? O princípio evolutivo. Ô, gente, espera só um pouquinho aqui que meu computador está querendo descarregar. Deixa eu pedir aqui o carregador, a benção.
Desliguei a câmera aqui, que o marido está aqui me socorrendo com o carregador. Eu vou voltar aqui para a apresentação para a gente voltar para aquela questão. Então, assim, tanto nos animais, é preciso que haja um princípio inteligente, ou seja, um espírito, independente de qual estágio evolutivo ele esteja, para impulsionar a evolução da matéria, do olho, dos órgãos, do qualquer que seja. Então, para esse corpo também existir, ele foi pensado na espiritualidade e imprescindível existir um princípio inteligente, um espírito aí, que impulsionasse essa evolução da matéria para aquela obra-prima criada e pensada, né, pela espiritualidade. Obra-prima, olha, espia, mas é mesmo, viu? Esse organismo da gente é fantástico. Aí, continuando aqui. Finalmente, atrás desse humor, né, de todo esse corpo vítreo, defronte da pupila, localiza-se a mais delicada e importante das membranas, a placa sensível que recebe a imagem e, comunicando-se com o cérebro, lhe dá a percepção. É a retina, uma floração do nervo óptico proveniente do cérebro. Vê-se, pois, sem metáfora, que é o cérebro que vem se colocar à janela para ver o mundo exterior. Aqui está o nervo óptico, que se divide em dois, ó, vem aqui numa parte e aqui em outra, para pegar na parte exterior do mundo essa mensagem que vem daqui. Então, por meio dessa transmissão dessa imagem que vem aqui, ó, e se dá aqui nessa região que chama mácula, o nervo óptico pega essa informação e joga para o cérebro. Isso é fantástico. Não tem como a gente ver um organismo desse, a gente pode falar assim em questão de obra de arte dessa, e imaginar que foi só acaso, não teve planejamento, ninguém pensou nem que o olho foi planejado para ver, foi o acaso. Por acaso, teve uma luz solar que tocou no nervo e aí viu. Por acaso, como que um órgão desse tão estruturado não foi feito com a finalidade de enxergar? Não existe. Não tem como, não tem como. Toda vez que eu leio uma parte desse livro que chega dessa forma, que me toca de forma profunda, vai ficando mais forte a certeza de Deus em minha vida. E como fica mais fácil conversar com pessoas assim que às vezes não têm um entendimento de um Deus dessa forma, né? Ou que acham que ele não existe. Como fica fácil ter um diálogo depois que a gente vê. Como que não tem uma finalidade, né? Se existe uma finalidade, tem um ser pensante. Se é o acaso, aí sim, a gente entende que não há um ser pensante. Porque foi o acaso, foi a matéria que ela própria se impulsionou à evolução. Mas não, existe uma finalidade. Então, na verdade, ele diz aqui justamente que... pode falar, Sil. E também o que chama a minha atenção e que me fascina é que é tudo interligado, né? Não é nada solto. Então, quando a gente pensa no nosso organismo e no organismo animal também, e aí a gente vai para o vegetal, enfim, para tudo, mas que tudo tem uma articulação, né? Tudo vai e um se comunica com o outro, isso funciona a partir disso, que ajuda disso, que vai para isso. É uma coisa fantástica. E aí vem a reflexão que você trouxe, nada por acaso, não foi acendeu a luzinha e funcionou, né? E aí ele traz uma questão ainda mais profunda, além de todo esse artefato para conseguir ver, de toda essa proteção, de músculos que abrem, que fecham, para conseguir entrar uma certa condição de luz, a gente tem uma interpretação profunda do que a gente vê. Por exemplo, o que eu vejo, que está a quilômetros de distância, meu cérebro interpreta que eu estou vendo, mas está a quilômetros de distância. O que eu estou vendo aqui, eu estou vendo que está próximo. Ou seja, além de ver, dessa condição ocular de ver, quando chega ali no fundo do olho, que tem aquele nervo óptico, ele leva para o cérebro para interpretar o que eu estou vendo, a que distância eu estou vendo, e ainda aciona outras áreas cerebrais para dizer o que eu estou vendo me coloca em perigo e eu preciso correr. Porque é isso que acontece quando a gente vê um perigo. A gente aciona imediatamente, por meio do simples, mas que não é simples, ato de ver alguma situação de perigo.
Ou seja, é uma articulação com o cérebro muito profunda, simplesmente para a gente achar que foi ao acaso. Essa condição de ver faz com que eu entenda, por exemplo, por meio dessa ideia de estar perto ou longe, a necessidade, por exemplo, do risco de correr, que aciona outra parte do cérebro, né? Se a gente não visse e visse, por exemplo, um leão feroz vindo na nossa direção, a gente não conseguiria correr, a não ser que a gente tivesse que ver e ouvir e ter essa interpretação cerebral de se está perto ou se está longe. Tudo bem que um leão pode estar longe, a gente vai correr do mesmo jeito, mas quando está perto, a gente corre mais rápido ainda, né? Então, toda essa interpretação é algo magistral, né? Tudo interligado, né? Com o olfato, como o Sil está dizendo aí, a audição, a visão, tudo isso fazendo uma interpretação muito grande no nosso cérebro, né? Então, hoje a gente conhece a ciência ótica, né? A física, que é uma ciência que constrói esses instrumentos, graças a esse cientista maior que construiu esse instrumento aqui, né? Todos esses outros instrumentos que a gente acha mais rebuscado do mundo são só cópias desse aqui, que alguém construiu, e esse alguém é essa superioridade, né? Essa inteligência superior. Então, se a gente tem certeza, quando a gente fala, como eu falei anteriormente, que algum criador criou a câmera fotográfica, a luneta, como que um criador não criou esse, né, esse instrumento fantástico, todos esses instrumentos, todos os nossos órgãos? Não tem como a gente pensar dessa forma, né? Então, ele cita justamente que os olhos, além de terem essa visão, fazem essa linkagem de proteção do nosso organismo físico com o cérebro, detectar perigo, né? Detectar, por exemplo, situações que façam a gente ficar emocionado, né? Que o coração da gente chega, amolece quando a gente vê algumas cenas, que a gente chora porque a gente vê algumas situações, ouve. Então, é realmente a gente fazendo o mundo externo entrar para o espírito por meio dessa lente, né? Dessa, de tudo mais, do tato também. Então, quando falta um desses sentidos, o outro se mostra mais eficaz ainda. As pessoas que não veem, elas têm uma audição muito afinada, né? Um tato muito afinado. Eu tenho um primo mesmo que ele não vê, ele também tem uma deficiência intelectual, mas ele com tato, tudo que ele toca, ele sabe exatamente o que é. Ele nunca viu, né, um bicho, um leão, uma zebra, porque ele não vê, mas ele pega os bichinhos, ele faz em massinha de modelar igual. É incrível, assim, porque quando falta um desses, como é que chama, sentidos, o outro fica altamente apurado, ou seja, falta a visão, o tato ficou altamente apurado, ele toca nos bichinhos de plástico, nos brinquedos, e ele consegue fazer em massinha de modelar, muito semelhante, muito semelhante. É claro que não é obra de arte, né, olho, essas coisas, mas assim, tamanho de orelha, né, tudo, ele faz muito semelhante na massinha de modelar, no Durepox, essas coisinhas. Ou seja, vai desenvolvendo os outros instintos, né, porque temos um espírito que intermedia, né, toda essa evolução. Da mesma forma, eu vou falar um pouco mais rapidamente, mas só para mostrar a vocês também, que da mesma forma funciona, né, o ouvido. Deixa eu só trazer aqui. Olha, tudo isso aqui ela tem uma função, a mesma coisa, ó, entra pelo corneto aqui, meato acústico externo, a gente tem a membrana timpânica para proteger toda essa região, são ossos aqui que chama martelo, bigorna e estribo, que vibram na função daquela vibração externa para trazer aqui para essa região todinha, que chama canais semicirculares, essa região em forma de caracol, que chama cóclea, até chegar toda essa vibração externa. Olha como isso aqui parece aqueles trompetes, aqueles instrumentos, essas coisas. De onde que a inteligência humana tira, né, essas questões para fazer aquele som, para vibrar daquela forma? Tudo isso proveniente de uma inteligência prévia que criou tudo que existe. A gente só tenta copiar. A gente faz uma cópia apagadinha daquilo que é inteligência superior. E aqui, assim como o nervo óptico está no olho, o nervo coclear, ele está aqui para levar para o cérebro tudo aquilo que a gente captou por meio de toda essa estrutura que não tem condições nenhuma de ser por acaso.
Ó, tuba auditiva, parece aqueles instrumentos de música, chama até tuba também, né? Parecem aqueles instrumentos musicais também, trompete, todas essas coisas. Então, da mesma forma, né, que o olho, eu trouxe também agora mais rapidamente, sem descrever com tanto detalhe, porque a ideia é a gente pegar justamente essa ideia de finalidade que existe em cada coisa, porque esse entendimento da seleção natural, da evolução das espécies, que a gente vem batendo aqui, que Camille traz também, ó, desde o início do livro, somado a uma inteligência, ou uma ideia de inteligência prévia, divina, e de impulso evolutivo, que está somado a essa seleção natural e evolução da espécie, faz justamente a gente entender como que existe esse organismo e como cada parte desse organismo tem uma finalidade. E é importante, né, a ideia principal da aula de hoje é que se existe uma finalidade, se tem um fim, ele foi pensado para ter um fim, não tem como ser ao acaso. Tudo aquilo que tem uma finalidade teve uma inteligência prévia que pensou em como esse órgão iria ser estruturado para aquela finalidade. Ele tem a finalidade de ver, então eu tenho que pensar, precisa ter essa membrana, precisa ter essa abertura, pronto, aí vai ver. Aí sim. Tem a finalidade de ouvir, como é que vai ouvir? Tem que ter um nervo lá no fundo, que tem que estar protegido, tem que ter isso. Pronto, tudo isso é pensado. Outra questão, agora saindo do microcosmos, que é o nosso organismo, para um pouquinho maior. Os animais, os seres humanos, cada ser tem uma finalidade na natureza, no equilíbrio natural. Ou seja, também foi pensado antes, previamente. Os mundos, tudo tem uma finalidade. Então, o ponto principal para a nossa reflexão é essa. A gente tira do micro, né, que são olho, ouvido, para espécies na natureza, para mundos, para globo, e essa ideia de finalidade é atrelada, certamente, está ali, ó, venda conjunta com a ideia de Deus. Se existe finalidade pensada para um órgão, para um ser, para um animal, para um cérebro, ela foi estruturada antes por uma inteligência. Diga, James, você ia falar alguma coisa? Não, eu estou anotando aqui algumas coisas, mas eu anotei aqui, você falando, eu anotei aqui assim, a lente do Criador, o olhar humano da alma, não é? Então, a lente do Criador é o olhar humano da alma. Eu acho que esse é o mote principal, não é? Eu achei muito interessante isso. É um poeta esse rapaz. Aí Camila ele traz uma parte aqui, ó, mesmo nos limites dessa singela descrição, né, aqui do ouvido que ele está falando, que espírito culto ousará contestar a sério que um tal mecanismo não prova que seu construtor soubesse que o som consiste em vibrações e que estas não poderiam transmitir-se senão mediante tantos dispositivos, bem como que, para torná-lo integralmente perceptível ao cérebro, impunha-se um aparelho acústico fronteiro ao nervo. Ou seja, para que a gente entenda que só tenho como perceber um som, um aparelho auditivo daquela forma, que precisa estar na frente de um nervo, né? Então, assim, não é possível que quem fez, que não seria o acaso, não soubesse que era necessário toda essa estrutura para se ouvir. Como a matéria em si, inerte, ela não tem inteligência, ela não tem como se pensar. Não é verdade? Matéria pura, ela não tem como se refletir, se organizar, se pensar, refletir com o que é o som. O que é o som? Hoje a gente sabe porque somos espíritos, advindos, né, do nosso estudo, do nosso intelecto, mas o som é vibração no ar. Então, quem entendeu que essa vibração, para ser codificada por um nervo, precisaria passar por todo aquele negócio redondo, todos aqueles ossinhos, quem disse que precisaria de tudo isso para ouvir? Né? Como que foi feito? Então, isso é que faz a gente, cada dia que passa, né, parar para refletir sobre essa inteligência prévia, né,
essa divindade que traz essa organização, né, do nosso corpo, das espécies e do mundo. Aí Camille traz aqui também, fazendo essa saída, né, do micro para o macrocosmo. Se a organização geral da planta não é regulada por um espírito superior, ousarão presumir que foi a força de rolar pelo espaço que a Terra adquiriu sucessivamente a faculdade de viver e renovar-se em sentido constante e progressivo. A mesma coisa, foi por acaso que a Terra saiu rolando, que virou uma bola de fogo e depois resfriou, e do nada teve uma camada. Tudo isso muito pensado. A gente entende, olha, voltando aqui, para a gente também daqui a pouco não estar parecendo criacionista, né? Achando que foi 6 dias, 5, não, isso aí. A gente entende como foi evoluído, em como que se criou uma camada de ozônio. A gente já conversou isso aqui quando a gente falou da formação da Terra, lá no primeiro capítulo. Como que criou uma camada de ozônio, como que os gases se precipitaram. Tudo isso a gente entende, mas tudo isso é regulado pela inteligência divina. Né? Não é falar, porque Deus falou assim, faz a luz. Não. Deus impulsionou toda essa matéria a evoluir, né? Com esse impulso divino. E aí a evolução, ela foi se dando. Aí aqui um pouco mais para frente, Camille traz assim, explicai-nos, por exemplos, conspícios juízes, começou ele a brigar com os materialistas. Porque os olhos não brotam nos pés e o ouvido no joelho? Aí ele fala assim, que os materialistas iriam responder assim, circunstâncias devidas à medula espinhal. Hoje a gente já bota a ideia também de DNA. O DNA diz onde vai nascer cada coisa do nosso organismo. Mas o questionamento que ele faz é esse. Vamos lá, então. Será que a medula espinhal, e eu acrescento o DNA, sabem o que faz? Eles mesmos sabem, eles tiraram isso de onde? Tipo, a orientação é dada pelos nervos e pelo DNA, mas quem passou essa orientação? De que aqui é para vir um olho, de que aqui é para vir um ouvido. De onde veio esse planejamento? Esse primeiro planejamento? Por que o olho não nasceu, sei lá, cá embaixo, na barriga? Porque a gente iria se vestir e ia cobrir. Ele tem que estar numa situação. Então, quem pensou essas coisas? Foi a medula? A matéria pensou? Em como esse organismo foi, como cada coisa foi colocada no nosso organismo, planejado, né? Então ele faz esse questionamento. Sim, a gente entende que os nervos ditam, que o DNA dita, mas e quem pensou antes? Quem disse, né? Esse nervo, quem fez esse planejamento prévio para depois só ser uma ideia de repetição? O planejamento é esse, né? Tá aí no princípio inteligente, no perispírito, onde está cada coisa tal, e aí só começa a repetir, mas antes foi planejado. Diga, James. Então, Kessia, você diria que, pelo que Camille Flammarion está falando aí, não é? Que essa estrutura evolutiva do corpo humano, ela vem evoluindo do micro ao macrocosmos, não é? Então, Kessia, Camille Flammarion, ele já tinha essa visão, vamos dizer assim, sistêmica da vida no seu processo evolutivo. Certeza. Você veja bem, por que a gente está falando tanto de Capra? Porque a teia da vida, o tal da física, em 94, quando ele publicou o livro, ele falava exatamente sobre isso. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre essa estrutura genética que passa pelo seu processo de transmutação de novas conectividades na medida que o ser, a inteligência que se manifesta na Terra, vai evoluindo. Então, essa estrutura do corpo humano, do micro, que nós somos, vamos para o macrocosmos quando nós nos tornaremos, no futuro, espíritos puros, já teremos uma visão macro do universo, na qual seremos os espíritos, inteligências de co-criadores em plano maior. Não é isso? Certamente, certamente. Com certeza. Esse pensamento, né, de ideia prévia,
na verdade, né? De pensamento anterior, de tudo isso que você falou, de evolução, de cada órgão evoluir, tudo previamente pensado, arquitetado literalmente, né? Todo o nosso organismo dos animais, tudo foi pensado pelos engenheiros siderais, né? Então, foi pensado em um organismo que conseguisse adequar um espírito em tal fase. Agora a gente espera que eles evoluem lá, né? Tipo, se pensa naquele organismo pelos engenheiros siderais, e aí o que é que a espiritualidade faz? Aguarda nosso princípio inteligente, nosso espírito, impulsionar a evolução da matéria para conseguir, né, chegar nessa fase evolutiva. Então, é assim que se opera a evolução na natureza. Os engenheiros siderais vão pensando, né, em como que vê, como que fala, como que corre, e aí tem esse pensamento desse organismo, né, que vai assumir esse espírito em tal fase evolutiva, e aí resta-nos a nós, espíritos, chegarmos nessa fase e impulsionarmos essa evolução da matéria, né, que não é ao acaso, que é completamente pensado. E tudo isso se encadeia na natureza, né, sempre voltando à Capra, porque tanto Camille já tinha essa visão sistêmica da vida, como James traz, porque ele faz sempre essa linkagem de tudo, como se as coisas não fossem separadas realmente, como se tudo fosse essa teia da vida mesmo que ele fala, e Camille também traz um pensamento muito semelhante. Então vai ser muito legal a gente finalizar essa obra e já começar uma outra que tem um pensamento semelhante, né, dessa questão sistêmica, da humanidade em si como co-criadora, como James citou, e agora tudo isso está interligado. Né? Então, assim, é legal a gente terminar uma obra e entrar em outra que tenha a mesma visão, assim, né, sistêmica, de tudo interligado, que a gente vai fazer um aproveitamento muito grande de estudo. E para a gente finalizar aqui, eu gostaria de ler, né, um dos últimos parágrafos aqui desse trecho, que ele fala assim: vimos que a lei de progresso nos seres organizados, da planta ao homem, atesta a inteligência divina e evidencia a presença constante de Deus na natureza, jamais induzindo a negação de uma potência criadora. Ou seja, esse estudo, essa certeza de como acontece essa evolução não nega, pelo contrário, atesta a certeza dessa potência criadora e inteligente do universo, que chamamos de Deus. Daqui a um tempo a gente não sabe como vai ser o nome, o que importa é essa ideia que existe essa inteligência criadora, esse ser superiormente, né, justo, bom, né, inteligente, onipresente, onisciente, né, que regula tudo que existe aqui, né, da planta ao homem, aqui ele está sinalizando nessa seara evolutiva aí que a gente faz enquanto princípio inteligente do universo, né. E aí, gente, a gente conseguiu, olha aí, conseguimos, como eu previ, terminar o capítulo. A partir de semana que vem, a gente entra no capítulo 2 desse tomo, que é o penúltimo, né, o tomo 4, que é o destino dos seres e das coisas. Estudamos o capítulo 1 desse tomo, plano da natureza, construção dos seres vivos, e aí, no capítulo 2, vai ser plano da natureza, instinto e inteligência. A gente já vem falando muito, né, de instinto e inteligência, porque não tem como, quando a gente fala de animal, quando a gente fala de coisa, não falar sobre instinto e inteligência, né? Então, é o último capítulo desse tomo, e o último tomo é Deus. O tomo 5, né? É Deus. Aí é que a gente vai bater cabeça. Mas sigamos, né? Então, no mesmo horário, às 8 horas, iniciaremos. A gente está na página, deixa eu ver aqui, para quem tem o livro, 346, né, o capítulo 2 do tomo 4, né, que é plano da natureza, instinto e inteligência. Aí, quem quiser já ir lendo, a gente está estudando uma média de 10 a 12 páginas, né, assim, frente e verso, não sei como que chama, é página, lauda, nem sei direito, que é frente e verso, 13, mais ou menos 10 a 13, assim, folhinha, assim, frente e verso. Então, quem quiser ir estudando também, para ir trazendo suas colaborações, quase que sai. Oi. Eu gostaria que você enviasse para mim essa gravação,
essa Sim, é de aula hoje. de hoje. Mande, se possível, ainda hoje. Eu Mando. vou fazer um teste, eu vou disponibilizar no meu canal e vou ver. Eu já pensei aqui, eu só vou botar no meu canal para ver como é que a gente vai trabalhar o próximo livro. Me Boa. disponibilizo que a aula de hoje foi interessante. O que eu estou conversando agora com vocês, eu vou dar um corte. Eu vou cortar. Tá. Tem como cortar, né? Tem, só vou deixar a sua última fala aí, que você estava falando aí dos últimos capítulos, mas essa conversa eu posso cortar. Então me mande, que aí eu vou fazer um teste aqui. Tem essa vantagem também, né? Da gente botar no YouTube, a gente 346, Sil. A gente conseguir fazer alguma edição, né? No A gente YouTube assistir. não, aí no YouTube não dá para fazer, eu vou fazer no Você programa. faz antes, isso. Tem um programa aqui, o Movive, é um programa exclusivo para fazer isso. Isso, mas aí a gente tem condição de fazer esse tipo de edição antes de colocar no YouTube, porque eu vou gravar aqui. Quando é ao vivo não tem jeito, né? Mas quando é assim, tem. Me mande que eu ainda faço hoje à noite. E você pode colocar também, sem ser público, né? Você pode colocar também, tem um recurso no YouTube, não sei se para todos, canais, que você põe no privado. Aí você, por exemplo, você libera para a gente assistir e aí a gente comenta e tal, tipo assim, não sei. Boa, interessante. Público, né? Pode ser feito. Isso. Perfeito, turma. Deixa eu ver. Quem quer fazer a prece final hoje? Ela é maravilhosa. O quê, Sil? A ideia do YouTube de propagar o estudo, eu acho fantástica. Eu acho É bom. Porque, assim, para a gente que está aqui, vai ser sempre mais rico, porque a gente troca, a gente fala, mas, assim, às vezes a pessoa está ali lavando um prato, quer ouvir outro dia e tal, ela vai pegar também, né? Porque, vou dizer, eu vejo vídeo muito fazendo atividade de casa, né? Fazendo as coisas, lavando um prato, fazendo uma comida. Eu faço muito. Então, é claro que para a gente que troca, que pergunta, que traz uma ideia, é mais enriquecedor, mas também para quem assiste depois, acho que vai ser massa também. Vai ser show. Quem quer fazer a prece final hoje? Rapaz, fica todo mundo quietinho. Eu posso fazer. Eu posso. Agradecendo, principalmente agradecendo a nossa união aqui, a nossa disponibilidade do estudo, do aprendizado, as nossas trocas, e que a gente possa multiplicar isso, que a gente possa levar a outras pessoas, a outros irmãos, e assim aumentar essa troca. Mestre Jesus, muito obrigada pela companhia, a todos os irmãos benfeitores que aqui estiveram, todas as contribuições que trouxeram inspirações em palavras. Muito obrigada. Fortalece cada vez mais a nossa vontade de estudar, de crescer, de evoluir, de aprender. A nossa integração aqui nos ilumina. Traz uma boa noite, uma boa semana para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, turma. Até semana que vem.